Oi, tudo bem? Existe um pensamento entre os cristãos que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Esse pensamento é correto, mesmo porque está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. E também está escrito que existe a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então a alegria de Deus, o prazer de Deus é que a pessoa se arrependa. É verdade que Deus ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Mas também é verdade que Deus vai destruir o pecado, eliminar o pecado completamente. Mas como Deus fará isso sem destruir o pecador? Já que não existe pecado sem pecador, porque o pecado está ligado ao pecador. Só existe uma forma, aliás, só existiu uma forma. E Deus fez isso enviando Jesus. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ali mostrou claramente a ira de Deus contra o pecado, mas mostrou também o amor de Deus pela humanidade. Mostrou a justiça de Deus e também o seu amor. Muitas pessoas ficam pensando, mas como o Pai enviou o Filho, fazendo o Filho sofrer, porque Jesus sofreu terrivelmente, sofreu as consequências do pecado, porque está escrito que Jesus levou todos os pecados do mundo, estava sobre Jesus naquele momento. E a cruz era a ira de Deus contra o pecado. O que nós precisamos entender é o que está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, aqui no verso 19, que fala assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, através da cruz, Deus estava reconciliando com o ser humano. E fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, naquele momento, Deus estava em Cristo. Deus sofreu, o Pai e o Filho sofreram junto às consequências do pecado. Às vezes é difícil para nós entender isso, mas na verdade é isso que aconteceu. E quando Jesus estava ali no Getsemane, a natureza humana de Jesus recuou diante de grande sofrimento que ele sabia que iria passar. Mas ali, Jesus falou, Jesus orou ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que faça a sua vontade, não a minha. Então era o desejo de Deus que Jesus reconciliasse, fizesse essa reconciliação entre ele e a humanidade. Então Deus permitiu Jesus fosse morto na cruz. Ele se permitiu também a sofrer terrivelmente, juntamente com o Filho, para que o mundo fosse reconciliado com ele, para que ele, ao destruir o pecado, não destruísse o pecador. Então só há uma forma para o ser humano livrar da destruição final, porque sem dúvida nenhuma Deus vai destruir o pecado dessa terra. Deus vai destruir o mal dessa terra. E para que ele não destrua o pecador, para que nós, os pecadores, não sejamos destruídos junto com o pecado, precisamos aceitar Jesus como Salvador de nossas vidas. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo é liberto do pecado. Aquele que está em Cristo, não há condenação contra ele. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que andam com Cristo, que fazem a vontade de Cristo. Não há condenação contra ele. Devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Se a pessoa estiver vivendo em Cristo, Cristo estiver vivendo nela, ela não será jamais condenada, ela não será jamais destruída, juntamente com o pecado.